Olá a todos que estão assistindo, esse é o Drone The History, um vídeo no qual vou explicar algum fato histórico através de desenhos. Vamos falar hoje sobre a Revolução Cubana e como isso mudou drasticamente seu cenário político. Para entrar nesse assunto, antes nós temos que saber algumas coisas sobre Cuba. Bom, Cuba era a última colônia espanhola na América, se tornando independente somente com a forte intervenção dos Estados Unidos, e por causa da Guerra Hispano-Americana, na qual os Estados Unidos acusavam os espanhóis de terem destruído o navio pertencente a eles. Depois da vitória dos Estados Unidos sobre a Espanha, os americanos obrigaram os cubanos a colocar em sua constituição a Emenda Platt. Ela autorizava eles a intervirem no país a qualquer momento em que seus interesses estivessem ameaçados. Isso servia para dar garantia de investidores norte-americanos, fazendo com que a economia cubana funcionasse a partir desses interesses. Estando a pouco mais de 100 km de distância de Cuba, o território cubano se tornou uma espécie de quintal para os ricos americanos que passavam seus finais de semana lá. O que era ilegal nos Estados Unidos era amplamente praticado por eles no território cubano, fazendo o índice de criminalidade crescer muito por lá. Até então, Cuba esteve na mão de diversos dirigentes, sempre sob o olhar e mão firme da metrópole que defendia seus lucros e favorecia apenas a minoria burguesa. Um deles foi o Fulgêncio Batista. Seu governo é marcado pela corrupção, ausência de investimentos em obras sociais e pelo servilismo aos Estados Unidos, um típico ditador latino-americano. É nesse momento de insatisfação que surge na história Fidel e Raul Castro, ambos filhos de um rico fazendeiro cubano. Estudaram nas melhores escolas e se formaram em direito, logo em seguida indo para a vida política. Fidel queria ser candidato a deputado para as eleições legislativas de 1952, porém elas nunca ocorreram, pois Fulgêncio Batista dá um golpe de estado e dissolve o Congresso Nacional. Após o ocorrido, Fidel Castro resolveu que a única forma de enfrentar a ditadura de Batista era com a força das armas. Fidel Castro dá o seu primeiro ataque com um grupo de rebeldes mal armados. Eles fizeram um plano de que eles iriam assaltar o quartel-general de Moncada com o objetivo de roubar armas dos militares. Infelizmente, o plano fracassa. Alguns são mortos e outros presos. Fidel faz um discurso de quase 4 horas em sua defesa, na qual termina com as seguintes palavras: "Condene-me, não importa, a história me absolverá." Fidel é condenado a 15 anos e Raul é condenado a 13. Felizmente, após 2 anos, em 1955, sob forte pressão política, o regime de Batista liberta todos os presos políticos em Cuba. Fidel e Raul são exilados para o México. No México, os dois irmãos se juntam com outros exilados, incluindo Ernesto Che Guevara, e começam a preparar uma revolução para derrubar o regime de Fulgêncio Batista. Em 1956, eles retornam a Cuba em um iate particular. Durante seu primeiro encontro com o exército cubano, 40 dos 80 revolucionários morrem. Mesmo após a derrota, Fidel Castro e os outros revolucionários se mantiveram firmes, formando uma guerrilha em Sierra Maestra, uma região isolada de Cuba. Com o passar do tempo, a guerrilha vai ganhando força por causa da enorme impopularidade de Fulgêncio Batista. E após 2 longos anos de batalha, o exército de Batista é derrotado e Fidel Castro assume o poder. Parte da derrota de Batista se dá à não ajuda dos Estados Unidos, pois eles achavam que mesmo se Fidel fosse bem sucedido em sua revolução, nada mudaria para eles. Grande erro da parte dos Estados Unidos, pois algum tempo depois de Fidel subir ao poder, ele faz medidas como a reforma agrária e a nacionalização de empresas americanas, que interferem internamente na elite americana em Cuba. Diante disso, os Estados Unidos declaram um embargo econômico sobre Cuba, no qual qualquer país que negociasse com ela não poderia mais negociar com os Estados Unidos. Para a infelicidade dos Estados Unidos, Fidel Castro começa a se unir à União Soviética para poder receber dela ajuda econômica. Nesse momento, a CIA tenta fazer um ataque a Fidel para derrubá-lo do poder. O ataque fica conhecido como Ataque à Baía dos Porcos. Infelizmente, ele fracassa, sendo considerado um dos maiores fiascos da CIA. Nas próprias areias da praia, após Fidel derrotar os invasores, ele declara oficialmente a adesão ao grupo comunista. Ainda durante a Guerra Fria,
Cuba passa por um capítulo importante dela, que ficou conhecido como a Crise dos Mísseis, um evento que quase culminou na Terceira Guerra Mundial e também na destruição do mundo. Infelizmente, com o fim da Guerra Fria e a derrota da União Soviética, a economia cubana começa a entrar em incrível declínio, pois agora eles não podiam mais receber a ajuda que estavam recebendo. Entre os anos de 1992 e 1994, Cuba vive um período de extrema miséria. Nesse período, diversos cubanos procuram fugir de Cuba para os Estados Unidos usando os mais diversos meios. Nos dias de hoje, a situação se encontra um pouco melhor. Depois da saída de Fidel Castro do poder, Cuba vive um período de futuro incerto. Obrigado a todos que assistiram, esse foi o Drawn the History e espero ter tirado todas as dúvidas que vocês pudessem ter sobre a Revolução Cubana. Obrigado e até mais.